Olá pessoal, graça e paz da parte de Jesus. Quero acolher vocês em mais um encontro do Conheça Sua Bíblia. Espero que estejam todos bem e espero que essa noite seja também muito proveitosa para a gente crescer no conhecimento do Senhor e da Palavra. Quero convidar você que está aí a acompanhar a leitura do texto. Hoje eu leio Colossenses 1 a partir do verso 24 até 2:5. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do verso 24 ao capítulo 2, verso 5. Essa é a nossa sessão para a conversa dessa semana. O texto diz assim: Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente, e me alegro em ver como vocês estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. A gente fica até o verso 5 hoje, e o que a gente tem aqui é uma continuação da lógica que Paulo vem desenvolvendo desde o início da carta. Acho que vale a pena frisar um negócio aqui, que eu mencionei há 2 semanas, mas que não necessariamente você tem aí muito fresco na sua memória, que é o seguinte: um dos motivos dessa carta foi a notícia que chegou através de Epáfras a Paulo de que na comunidade em Colossos, as pessoas, porque novas na fé, estavam, muitas delas, sendo seduzidas por discursos que pareciam discursos muito sensatos, mas que, na verdade, afastavam as pessoas da essência da fé cristã, que é a pessoa do Cristo. Então é por isso que Paulo, logo no início, do verso 15, por exemplo, ao verso 20, desenvolve um tratado cristológico, como a gente mencionou na última semana. Aqui, a partir do verso 24, Paulo resolve falar um pouco mais sobre a primazia de Cristo na nossa experiência de fé e o lugar central de Cristo na nossa espiritualidade. Diferente dos versos que antecederam, Paulo aqui não fala de maneira dogmática, ele não está descrevendo em termos de doutrina a centralidade de Cristo. Ele já fez isso nos versos que antecederam essa sessão. Aqui ele está, de forma prática, dizendo para as pessoas o que ele vê no seu sofrimento e por que o seu sofrimento vale para que aquelas pessoas floresçam na fé. Então é por isso que ele começa o verso 24 dizendo assim: Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo está falando aqui especificamente sobre os sofrimentos que ele experimentava naquele momento em virtude da prisão. Lembre-se, Colossenses é uma das cartas da prisão. É um texto que Paulo escreve de um lugar absolutamente desconfortável, de privação, de restrição, de condenação, em um lugar para o qual ele foi levado por nenhum outro motivo que não o motivo da sua fé. Quando a gente sofre, e sobretudo quando a gente sofre de maneira ou injusta aos nossos olhos, ou incompreensível aos olhos de quem quer que seja, aos nossos ou aos de terceiros,
é muito comum a gente se fazer perguntas sobre o motivo do nosso sofrimento. Então, quando você se percebe numa situação de injustiça, ou quando você se percebe numa situação que não necessariamente tem um agente moral que fez algo contra você, ou seja, você foi injustiçado num cenário específico, mas uma contingência da vida e você não consegue entender a razão para essa situação ter se desenrolado daquela maneira, é muito comum a gente se perguntar o motivo do nosso sofrimento. É muito comum, inclusive, a gente lutar contra o cenário como se aquele sofrimento não fosse um sofrimento que devesse existir. É natural nosso lutar contra o sofrimento, ou seja, tentar afastar o sofrimento da gente. Agora, parece que Paulo aqui, no meio do seu sofrimento, que era um sofrimento profundo, conseguiu fazer um movimento que talvez nos ajude nas nossas experiências de dor, de angústia, de sofrimento, que é qual? Ele consegue olhar para o seu sofrimento e enxergar a cena do sofrimento para além da sua própria dor. É o que ele está dizendo aqui no verso 24. Agora eu me alegro em meu sofrimento ou em meus sofrimentos por vocês. Eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês. Então veja bem, o que está acontecendo aqui não é o apóstolo Paulo tentando desenvolver uma teologia de satisfação em relação à dor. Sabe, uma teologia de obrigado, Senhor, pelo sofrimento. Não é isso que o Paulo está fazendo aqui. O que ele está fazendo aqui é, a despeito de reconhecer a profundidade do sofrimento, inclusive ele coloca no plural, então havia coisas que o faziam sofrer, a despeito disso, ele consegue desenvolver um olhar para além e ele consegue contemplar os frutos do seu sofrimento. Por quê? Porque ele consegue perceber que o sofrimento dele, de estar preso, por exemplo, por causa do Evangelho, estava gerando frutos no corpo de Cristo, que era a igreja. Ele faz até uma brincadeira aqui com as palavras. Ele diz assim: eu completo no meu corpo o que resta das aflições, porque de fato era no corpo que ele sofria o castigo da prisão, a privação, a indignidade. Então ele aguenta no seu corpo a fim de ver o corpo de Cristo, que é a igreja, florescer. Essa é uma fala interessante porque eu acho que dela a gente pode tirar algumas lições para a vida, sabe? Eu acho que talvez um exercício que a gente possa fazer no meio do nosso sofrimento seja o de tentar enxergar em algum momento os frutos do sofrimento na história. Não que eu ache, diga-se de passagem, que o sofrimento seja necessário para que a gente experimente algumas coisas. Às vezes as pessoas reagem às circunstâncias de dor na vida dizendo assim: isso tinha que ter acontecido para reticências. Eu tenho um pouco de dificuldade com a teologia que olha, por exemplo, para as injustiças e para essas dores que nós experimentamos e para esses sofrimentos que nos tocam como resultado da maldade e dizer assim, isso tinha que acontecer. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade. Por outro lado, eu acho que mesmo sem ter que afirmar isso tinha que acontecer, a gente pode desenvolver o olhar do, ok, já que o cenário é esse, já que foi isso que aconteceu, já que a vida se encaminhou para esse destino, o que eu posso tirar dessa cena? Quais são os frutos que podem florescer dessa realidade? Então, Paulo está dizendo aqui que a despeito do seu sofrimento ele se alegra porque o seu sofrimento estava gerando frutos para a igreja. E aí ele diz inclusive assim, da igreja, eu me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída. E que responsabilidade é essa? Ele diz aqui, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Aqui tem uma coisa muito bacana. Paulo diz assim, eu me tornei ministro da igreja de acordo com a responsabilidade que Deus me deu de apresentar à igreja plenamente a palavra de Deus, e aí ele continua, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações. Sabe qual é a tendência automática que geralmente a gente tem de ler esse texto
como se o que Paulo estivesse dizendo é que Paulo recebeu de Deus a incumbência de ser um pregador da palavra. E aí, por palavra, a gente geralmente imagina a Bíblia Sagrada. E eu não vou aqui desconstruir essa ideia, mas eu queria trazer uma provocação aqui que eu acho que é interessante para a gente entender do que Paulo de fato está falando quando ele se refere à responsabilidade que ele recebeu de anunciar ou de apresentar plenamente a palavra de Deus. A palavra acerca da qual Paulo fala aqui especificamente, que ele chama de o mistério que esteve oculto durante séculos, é a pessoa de Cristo. Pois é, Jesus o Cristo como a palavra encarnada de Deus. Não que isso que eu esteja dizendo a vocês deponha contra a nossa responsabilidade de anunciar a Bíblia Sagrada às pessoas e tal. Mas é porque é importante que no exercício da fé a gente estabeleça as estaturas distintas das realidades sobre as quais nós falamos. A Bíblia, por exemplo, nos é um livro sagrado, mas existe algo maior do que a Bíblia para o qual a Bíblia aponta, que é a palavra encarnada de Deus, a pessoa de Cristo Jesus, o Senhor da história. É a palavra encarnada que Paulo chama aqui de o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos santos. E eu estou dizendo isso não por inferência, mas porque está explícito aqui no texto. Olha o verso 27. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que qual é o mistério sobre o qual ele vem falando? Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, olha só, a incumbência de Paulo, mais do que ensinar a Bíblia, é de apresentar plenamente e perfeitamente a pessoa de Cristo, a palavra de Deus encarnada, acerca da qual a Bíblia fala. Então, a Bíblia, ela é esse compêndio literário, essa reunião de livros e de materiais sagrados que nós julgamos terem sido inspirados por Deus. Tudo isso a gente continua subscrevendo, evidentemente. Mas a gente precisa entender que o papel da igreja, mais do que ensinar a Bíblia, é apresentar ao mundo a palavra encarnada, o Cristo. É claro que ao ensinarmos a Bíblia e ao mostrarmos, como o próprio Jesus fez no caminho de Emaús para os 2 discípulos, que as escrituras todas davam testemunho a respeito dele, ao ensinarmos a Bíblia, nós apontamos e apresentamos a palavra. Mas por que eu estou frisando isso? Porque a nossa missão enquanto cristãos, não tem a ver com fazermos com que as pessoas desenvolvam uma relação com a Bíblia, certo? A nossa relação tem a ver com fazermos com que as pessoas desenvolvam uma relação com Cristo. E é claro, ensinarmos a elas que na Bíblia Sagrada elas encontram o testemunho do Cristo, mas a experiência cristã não é a experiência do segmento de um livro. A experiência cristã é a experiência do seguimento a uma pessoa, que a Bíblia chama de a palavra encarnada de Deus. João, você deve saber disso, no prólogo do seu evangelho, fala sobre Jesus como a palavra encarnada de Deus. Esse é o mistério anunciado por Paulo. Era isso que Paulo tinha se convertido para fazer. Quando Paulo se converte e deixa de ser então um perseguidor dos cristãos, ele passa a ser um proclamador do mistério de Deus. E qual é o mistério de Deus? Agora anunciado não apenas aos judeus, ou seja, aos que tinham as escrituras sagradas do Antigo Testamento, mas anunciado também aos gentios. O mistério é aquele sobre o qual a Bíblia falava, aquele sobre o qual os textos do Antigo Testamento falavam, aquele sobre o qual os profetas falavam, aquele que era aguardado como o Messias que viria para redimir a humanidade. A palavra encarnada de Deus tomou forma na pessoa de Cristo Jesus. Esse é o mistério. Cristo em vocês, a esperança da glória. Então o que Paulo está dizendo aqui, que é muito bacana, é que ele dedica a sua vida a fazer com que as pessoas encontrem na experiência com a palavra que é Cristo a esperança da superação de todos os seus dilemas.
Percebe que o tema está todo linkado aqui? Ele continua falando sobre sofrimento, ou seja, aceitando a realidade do sofrimento, mas ele lança um olhar um pouco mais profundo. Ele diz assim: a despeito do meu sofrimento, eu me alegro por ver em vocês algo sendo formado, e eu me considero responsável por anunciar e apresentar plenamente a vocês a palavra, saber o mistério que é o Cristo encarnado dentro de cada um de nós, a esperança da glória. Tem muita coisa bonita aqui. Esse verso 27, na sua parte final, ele é especificamente um verso que eu carrego comigo no meu dia a dia, no meio das lutas, no meio dos desafios que vão se apresentando na nossa jornada, né? Quando no meio do sofrimento a gente se sente muito sufocado, quando a gente se vê às vezes distante das conquistas que a gente almeja, daquilo que a gente espera, dos sonhos que a gente sonha, quando as coisas estão muito distantes e a gente naturalmente se frustra por não alcançar, por exemplo, aquela glória, vou chamar desse jeito. Eu gosto de me lembrar que, na verdade, a verdadeira glória está na esperança que eu tenho ao descobrir que Cristo está sendo formado dentro de mim. Essa é a nossa maior glória. Há muitas outras glórias que nós experimentamos na vida, que desejamos experimentar e que de fato experimentamos. Agora, nenhuma delas se compara à glória de vermos Cristo ser formado na nossa vida. É daí que vem a nossa esperança, de termos Jesus dentro da gente, e não apenas como um hóspede que nos habita, mas como alguém que está sendo formado dentro de nós e reformando a nossa vida para que nós nos assemelhemos à sua pessoa, à sua figura. Cristo em nós, a esperança da glória. É isso que Paulo está dizendo aqui. Aí ele avança e ele diz assim: nós proclamamos esse mistério, advertindo e ensinando cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Por que Paulo sofre e se alegra no sofrimento? Porque ele se empenha em anunciar a palavra, que é o mistério do Cristo encarnado, porque ele nos lembra que a nossa maior glória é vermos Cristo formado dentro da gente. Por quê? Porque o maior projeto de Deus para a nossa vida é o de que Cristo seja em nós de tal forma que todos sejamos seres humanos perfeitos em Cristo. É isso que ele está dizendo aqui no verso 29. Nós proclamamos esse evangelho, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E aí eu gosto de pensar nessa ideia do todo homem perfeito em Cristo, ou toda mulher perfeita em Cristo, enquanto essa meta que a gente tem. A gente olha para a vida, a gente olha para a jornada, olha para frente, a gente tem meta, a gente traça planos, a gente sonha com algumas coisas. Das metas que a gente tem, dos planos que a gente traça, dos sonhos que a gente cultiva, é bom que, enquanto cristãos e cristãs, nós nos lembremos que todas essas coisas devem ser balizadas pelo projeto maior de Deus para a nossa existência, que é o de sermos perfeitos em Cristo Jesus. Ou seja, traduzindo aqui, o de fazer com que todos os dias nós nos pareçamos um pouquinho mais com Jesus de Nazaré. Essa é uma oração que a gente precisa aprender a fazer. E que a gente precisa, consequentemente, se empenhar para que ela se torne uma realidade. Que é: Senhor, que hoje eu me pareça um pouco mais com Jesus do que eu me pareci ontem. Se a gente fizer essa oração todos os dias, e se a gente se empenhar, sabe, para que essa oração se torne uma realidade, é possível que a gente veja esse progresso na vida, no caráter, na maneira de agir, na maneira de falar, na maneira de trabalhar, na maneira de vivermos a nossa vida, assim, de modo geral. Senhor, que hoje eu seja melhor, que eu seja mais parecido com Cristo Jesus, porque o projeto de Deus para a nossa vida é esse. O maior projeto de Deus para a nossa vida não é fazer a gente ficar rico, não é fazer a gente superar o obstáculo A ou B. O maior projeto de Deus para a nossa vida é o de fazer com que a gente seja parecido com Jesus, o seu Filho. Aquele sobre quem a gente falou na semana passada, no verso 15, que Paulo diz que é a imagem do Deus invisível. E aí ele avança, ele diz assim: quero que vocês saibam o quanto eu estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia,
e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Só um parêntese aqui, eu acho isso muito bonito. Paulo dizia assim, eu luto por vocês, ele não conhece essa gente ainda pessoalmente, eu luto pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Paulo empenha a sua luta para um número muito maior de gente do que aqueles e aquelas com os quais ele convive. Isso é muito bacana, a gente pensar na nossa vida como uma vida cuja causa pode beneficiar muito mais gente do que aqueles e aquelas com os quais a gente convive. Vou dar um exemplo aqui. Quando aqui na igreja a gente faz as nossas campanhas e a gente diz coisas do tipo, seja generoso, se você puder, seja generoso na sua contribuição, na sua oferta. Doe 1 quilo de alimento, se você puder, passe por aqui, doe 1 quilo de alimento, ou quanto você puder. Quando a gente anuncia, por exemplo, os nossos projetos, quer no Rio, fora do país, quando a gente faz tudo isso, quando a gente convoca você para participar do que a igreja faz, a gente faz isso, por exemplo, sabendo que talvez a maior parte dessas pessoas que serão beneficiadas a gente não vai conhecer, nunca vai ter contato, não vai saber o nome, mas a gente está se empenhando por elas. Por que isso? Ora, porque o nosso empenho não é para o bem apenas daqueles e daquelas que convivem com a gente, o nosso empenho é para o bem do número maior de pessoas que a gente puder abençoar com aquilo que a gente faz, porque o critério para a gente abençoar as pessoas não é que a gente saiba o nome, que a gente tenha uma história, que a gente conviva, que a gente goste. O critério maior para a gente abençoar as pessoas é, se a gente puder abençoar, a gente vai abençoar. E é isso que Paulo está fazendo. Ele está dizendo assim, eu quero que vocês saibam que eu estou lutando por vocês. Eu não me encontrei com vocês ainda, mas eu estou lutando por vocês. E ele ainda diz assim, eu me esforço para que toda essa gente seja, olha só o esforço de Paulo, que bacana, fortalecida no coração, unida em amor, e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecer, mais uma vez ele diz aqui, plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Então, qual é o empenho? Por que Paulo abençoa as pessoas? Por que ele dedica a sua vida para abençoar as pessoas? Ele diz aqui, por 3 razões. Porque ele espera que as pessoas sejam fortalecidas no coração, unidas no amor e ricas no entendimento de Jesus. Tá aí, 3 motivos para você se engajar. Quando a gente te chamar para se engajar em alguma causa, ou quando você, por conta própria, resolver se engajar em alguma causa em prol do reino, ou seja, em prol da fé que você tem em Cristo Jesus, seja essa causa religiosa, não religiosa, em prol do reino não significa em causas religiosas. Quando você, pela sua consciência de um cidadão do reino dos céus, um seguidor de Jesus, uma seguidora de Jesus, resolver abraçar uma causa, faça isso. Se você não encontrar razões para tal, eu te apresento aqui 3, que Paulo apresenta aqui. Se engaje nas causas do reino para que as pessoas tenham o coração fortalecido, ele está falando aqui, o coração fortalecido para que lá dentro as pessoas sejam fortalecidas, o bem fortalece as pessoas. Boas ações fortalecem as pessoas. O bem que é feito fortalece o outro no íntimo. É muito bom a gente receber o que de bom os outros podem nos oferecer. Gestos de caridade, gestos de bondade, gestos de misericórdia, atos de justiça. Tudo isso fortalece o ânimo, a autoestima, a confiança. Fortalece lá dentro, fortalece o coração. Então você pode abençoar as pessoas para que elas sejam fortalecidas. Você pode também lutar pelas pessoas para que elas sejam unidas no amor. A gente precisa disso. A gente precisa de causas que nos sejam comuns. A gente precisa acreditar que quando nós lutamos pelas pessoas, nós derrubamos barreiras, nós nos aproximamos. Quando nós olhamos para o nosso próximo, não a partir daquilo que nos separa dele, mas a partir daquilo que nos conecta com ele, nós estreitamos os laços, nós nos aproximamos. Então a gente pode lutar pelo próximo, porque essa luta faz com que as pessoas sejam unidas em amor. E, sobre todas as coisas, Paulo luta para que as pessoas sejam ricas no entendimento de Cristo, do mistério de Deus. Ou seja, ele faz o que faz não apenas para que as pessoas estejam bem, não que isso não seja bacana, mas é que tem algo mais que a mensagem cristã oferece.
A mensagem cristã, ela impele a gente a lutar pelas pessoas e fazer o bem para que a gente tenha a possibilidade também de dizer, olha, tudo isso que a gente está fazendo tem a ver com uma experiência que mudou a nossa vida. Tudo isso tem a ver com o reinado do Cristo que chegou. E a gente oferece a boa notícia, sabe, de que o reino da vida veio para ficar, de que o reino do bem chegou, de que Deus e o seu governo se estabelecem na história através daquilo que a gente faz como seguidores e seguidoras de Jesus. É isso. Então a gente faz para que elas sejam fortalecidas, a gente faz para que elas sejam unidas e a gente faz para que elas entendam o grande mistério de Deus, que é o Verbo se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória, a glória como do Filho único do Pai. O mundo que estava em trevas viu luz, hoje a gente pode ver. É disso que a gente está falando quando a gente fala de viver uma vida onde quer que seja, no trabalho, em casa, nas amizades, sob a ótica do Evangelho. Significa fazer tudo o que a gente faz para que Cristo seja formado em nós e apresentado às pessoas, e consequentemente formado nelas e apresentado a outras, e formado nas outras e apresentado a outras. Você entende? E aí o texto termina, e Paulo diz assim, verso 3 do capítulo 2, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Esse era o problema da comunidade dos Colossenses, certo? Tinha muita gente com um discurso sedutor que parecia convincente, mas que não estava alicerçado em Cristo. Eu lhes digo isso então para que ninguém os engane, porque, verso 5, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente. E eu me alegro em ver como vocês estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Duas coisas aqui. Primeiro, no verso 3, por que a gente apresenta às pessoas o mistério para que elas conheçam Cristo? Paulo diz aqui no verso 3, porque todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Cristo. Olha só que coisa bonita e profunda. Todos os tesouros da sabedoria, que é assim de valor inestimável para a vida, sabe? E do conhecimento estão escondidos em Cristo. Então, encontrar Cristo é se deparar com um universo de possibilidades para que a gente construa novos caminhos mais sensatos, mais amáveis, mais cheios de sentido para a vida. É isso. A perspectiva cristã de enxergar a vida, ela não coloca a gente diante de uma fórmula mágica que faz a jornada dar certo. Não é isso. A perspectiva cristã de vida, ela faz com que a gente encare Cristo na sua morte, na sua ressurreição, na sua vida e na sua graça, como aquele em quem nós encontramos a fonte de sabedoria para o viver e a fonte de conhecimento necessário, de modo que mesmo que às vezes a gente seja seduzido por discursos outros que parecem muito profundos, o critério do Evangelho é se esses discursos não estão alicerçados em Cristo Jesus, então eles não passam de vã filosofia. O alicerce da nossa experiência está em Cristo Jesus. É disso que o texto fala. E eu acho que tem muita coisa aqui para a gente tirar para a nossa caminhada. A saber, 1. O desafio de olharmos para além do nosso sofrimento e tentarmos enxergar os frutos do nosso sofrer. 2. A responsabilidade de apresentarmos plenamente a palavra de Deus às pessoas, que é muito mais do que apresentar um livro, é apresentar uma pessoa que aparece anunciada nesse livro. Cristo Jesus, é com Ele que a gente deve se relacionar. A Bíblia é o caminho que nos aponta a Ele, mas a nossa relação de devoção não é um livro. Nós não somos o povo do livro, nós somos o povo do Cristo. Então apresentar a si e aos demais a Cristo Jesus, a palavra, o mistério encarnado. Outra lição que a gente tira daqui, não se esqueça das muitas glórias da vida, nenhuma delas se compara à glória de vermos Cristo ser formado em nós. Por quê? Porque o propósito de Deus para a nossa existência é o de fazermos com que nós nos aperfeiçoemos dia a dia em Cristo Jesus. Esse texto ainda nos lembra da beleza de nós lutarmos e nos esforçarmos pelos de perto e pelos de longe, por aqueles que conhecemos e aqueles que desconhecemos.
E ao lutarmos para as pessoas, nos lembremos que com isso nós podemos fazer 3 coisas e oferecer 3 coisas. Elas podem ser fortalecidas no coração, elas podem experimentar a unidade tão necessária no nosso mundo e elas podem entender mais a Cristo Jesus. Por quê? Porque meus amigos e minhas amigas, nesse mundo tão grande, nesse mundo onde as pessoas olham para tantas direções em busca de sentido, de razão, de propósito, a verdade que o texto nos ensina é que em Cristo estão toda a sabedoria e todo o conhecimento que nós utilizamos para reconstruir a nossa jornada. Esse é o trecho dessa semana e eu espero que você continue meditando nele, que você visite essa passagem outras vezes, que você olhe para a palavra e você tente fazer as suas próprias leituras. Eu tenho insistido nisso, faça as suas leituras, leia e perceba o que Deus fala ao seu coração, mas mergulhe no livro para que o livro apresente a você de forma cada vez mais clara e bela a palavra encarnada, o Cristo, com quem a gente caminha na história. E eu espero que você permaneça bem e em paz, e eu tenho certeza que na próxima semana, na segunda-feira, às 19 horas, quando a gente se encontrar, Deus vai continuar a falar ao nosso coração nessa experiência comunitária, virtual, mas real, de leitura das Escrituras. Que Deus abençoe profundamente a sua vida, paz sobre a sua casa.